14 de abril de 1912. Uma noite fria em algum lugar do Atlântico Norte. A bordo do navio mais moderno e seguro, o Titanic, um jantar é realizado. 2 homens bem vestidos estão sentados em uma das mesas. Um deles é um famoso jornalista britânico. Ele conta ao interlocutor uma história interessante e, ao mesmo tempo, terrível. Tudo começou por volta de 1000 a.C., no Egito Antigo. Naquela época, uma mulher nasceu na cidade de Tebas. Ninguém sabia quem ela era ou o que fazia, mas ela tinha uma alta posição social. No final de sua vida, foi proclamada sacerdotisa de Amon-Ra. Seu corpo foi embalsamado, colocado em um caixão de madeira e coberto com uma tampa maciça com a imagem de uma mulher e inscrições misteriosas. Ela foi enterrada em Tebas junto com outras pessoas da classe alta. A múmia dessa mulher ficou em repouso por quase 3.000 anos. O local havia sido cuidadosamente escondido. Por volta da primeira metade do século XIX, um grupo de moradores descobriu acidentalmente o túmulo antigo. Eles perturbaram a paz da sacerdotisa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, mas a múmia foi removida do caixão e desapareceu sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de 4 amigos ricos da Inglaterra foi ao Egito para uma viagem pela parte superior do Nilo. Primeiro, eles foram visitar as escavações do Templo de Amon-Ra, perto da cidade de Luxor. Lá, encontraram o sarcófago da múmia vazio. Retratava a sacerdotisa com olhos escuros olhando para o vazio. Havia algo sinistro em seu olhar. Eles não sabiam a quem o sarcófago pertencia, mas ficaram tão surpresos com a beleza e a energia do achado que decidiram comprá-lo dos moradores locais. O comprador desapareceu na mesma noite, antes de o sarcófago ser entregue a ele no hotel. Alguns disseram ter visto o homem sair do hotel e ir em direção ao deserto. Ninguém sabia dizer por que ele fez isso, e ninguém mais o viu depois disso. Outro homem do mesmo grupo pegou o caixão. Enquanto voltavam para casa, um dos amigos ficou gravemente ferido. Depois de chegar a Londres, o novo proprietário do sarcófago descobriu que o banco onde todo o seu dinheiro havia sido colocado faliu. Da noite para o dia, o homem se transformou de um rico empresário em um mendigo. Um terceiro amigo também sofreu com a influência sinistra do achado antigo. Ele perdeu sua saúde, emprego e, eventualmente, até mesmo sua vida em um acidente pouco depois de retornar a Londres. Antes de falir, o proprietário deu o sarcófago antigo para sua irmã que morava em Londres. Um dos amigos dessa mulher entrou na sala, viu o artefato egípcio e imediatamente sentiu a energia perigosa que emanava dele. Então, a irmã do proprietário deu o sarcófago a um fotógrafo famoso. Ele tirou algumas fotos e ficou horrorizado. De acordo com suas palavras, ele viu uma verdadeira sacerdotisa com um rosto humano nas fotos. Ela olhava para ele com um olhar gelado sinistro. Ninguém, exceto o fotógrafo, tocou no filme da câmera. Ninguém alterou a foto. Pouco depois, o fotógrafo desapareceu misteriosamente. A partir desse ponto, a história se torna vaga. De acordo com uma versão, a irmã do proprietário deu o artefato ao Museu Britânico. O homem que transportou o sarcófago faleceu logo depois, e seu assistente sofreu um terrível acidente. Outra versão diz que o item da tumba egípcia foi comprado por um rico empresário. Depois disso, 3 membros de sua família também sofreram um acidente e sua casa pegou fogo. Convencido de que o sarcófago da múmia fora amaldiçoado, ele o deu ao Museu Britânico. O interlocutor ouve a história com tanto interesse que se esqueceu do jantar, o qual já esfriou. "Como você sabe de tudo isso?", pergunta ele. O jornalista responde que estuda tudo relacionado ao múmia e seus donos há vários meses. Ele encontrou evidências de todos os acidentes e juntou todas as informações. "Então, o que aconteceu depois?", pergunta o interlocutor. Parecia que o sarcófago da múmia deveria encontrar paz no museu. A sacerdotisa estava cercada por outros reis e rainhas de diferentes épocas. No entanto, essa paz não existiu. Cientistas e especialistas em línguas antigas tentaram decifrar os símbolos no sarcófago. Eles descobriram que a maioria das inscrições eram maldições e infortúnios dirigidos àqueles que ousassem perturbar a paz da sacerdotisa. Todas as noites, os guardas e a equipe do museu ouviam batidas vindas do sarcófago da múmia. As batidas eram acompanhadas de choro e gritos. Além disso, alguém espalhava itens de outras exposições por todo o corredor todas as noites.
Todos logo passaram a acreditar que o espírito da sacerdotisa continuava a usar forças mágicas. Então, um colecionador particular se interessou pelo sarcófago. Ele o comprou do museu, não para sua coleção, mas para tentar expulsar o espírito da múmia do artefato. Não se sabe de que maneira ele tentou fazer isso, mas ele fracassou. Depois, conseguiu vender o sarcófago da múmia para um rico arqueólogo americano. Aquele cara decidiu levar a múmia para Nova York e... E o quê? O que aconteceu depois? O interlocutor pergunta com interesse. É isso aí, fim da história, responde o jornalista. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a múmia? Onde ela está agora? O jornalista olha para o interlocutor empolgado. Ela está aqui no Titanic, diz ele. O interlocutor parece assustado e confuso, mas o jornalista confirma que o sarcófago está lá. Ele não duvida disso, porque o viu com seus próprios olhos. Após o jantar, eles vão para suas cabines. O jornalista se deita, mas não consegue deixar de pensar na múmia. Ele tenta se convencer de que tudo o que descobriu sobre a sacerdotisa é um mito, não há maldição. No momento em que ele finalmente adormece, sente um leve empurrão. Alguns minutos depois, um membro da tripulação bate na porta da cabine. Ele informa que todos os passageiros devem ir para o convés superior porque algo aconteceu com o navio. O jornalista sai ao ar livre e vê uma enorme multidão. Ainda não há pânico. Alguém diz que aconteceu alguma coisa com o motor. Outros dizem que é apenas uma precaução. O jornalista entende tudo imediatamente. O navio está afundando. A sacerdotisa fez isso. Em menos de uma hora, o Titanic ficou completamente debaixo d'água. Uma lenda diz que a sacerdotisa influenciou o capitão do navio. Os tripulantes não se atreveram a colocar uma carga tão valiosa no porão. Portanto, eles colocaram a caixa com o artefato perto da ponte do capitão. Naquela noite fatídica, o capitão decidiu olhar para o sarcófago com seus próprios olhos. Depois disso, o comportamento dele ficou estranho. Dizem que o espírito obscureceu sua mente. Quando o navio entrou no território cheio de icebergs, ele se recusou a desacelerar, apesar dos pedidos da tripulação. O sarcófago ainda pode estar no fundo do Oceano Atlântico até agora, com a sacerdotisa finalmente tendo encontrado a sua paz. Ok, essa história nada mais é do que uma lenda. Não há registro ou evidência de que o Titanic estivesse carregando qualquer tipo de múmia ou sarcófago. A lenda surgiu alguns anos após o desastre. Naquela época, havia muitas teorias sobre o que aconteceu com o Titanic. O navio afundou devido a agências secretas. ETs atacaram o Titanic. O Titanic foi afundado especificamente para conseguir dinheiro da companhia de seguros. Essas teorias malucas eram muito populares entre o público. Uma delas foi desenvolvida por um jornal bem conhecido. Jornalistas publicaram um artigo sobre a múmia amaldiçoada a bordo do Titanic. O resto virou lenda e se tornou popular. Uma das razões pelas quais as pessoas acreditam em tais coisas está escondida na psicologia humana. Qualquer lenda conta algo secreto, coisas que as pessoas não sabem ou não deveriam saber. Quando uma pessoa lê isso, ela se sente especial, pois agora conhece um segredo terrível. Esse senso de autoimportância é a razão da popularidade das teorias da conspiração. Bom, também é importante notar que todas essas teorias são realmente interessantes. A propósito, a múmia dessa história realmente existe e está no Museu Britânico. Mais precisamente, há apenas uma tampa de madeira do sarcófago com a imagem de uma mulher. Ainda não se sabe a quem pertenceu. A identidade do último proprietário também é desconhecida. Só se sabe que a exposição foi transferida para o museu no final do século XIX. Lá recebeu o apelido de Múmia Azarenta. A equipe do museu relata que ela não traz infortúnios. Os gritos e batidas da tampa são apenas um mito. Você mesmo pode ir e ver a exposição com seus próprios olhos. Se ousar, é claro.